tá, obrigada, Leandro. Peraí, que dever que vocês estão... É do livro? Não, quem é que tá falando? Guilherme, o do livro a gente acaba tudo, Guilherme. Você tava na aula de ontem, não tava, Guilherme? A gente já acabou tudo, de quase todas as matérias. Guilherme, você tava ontem na aula de português? Sim. Então, lembra lá que eu compartilhei no grupo? Você tá no grupo lá do 6º ano do WhatsApp. Que eu compartilhei 2 PDFs. Então, é o segundo que eu compartilhei. Tá bom. Te mandei aí, Guilherme. Deixa eu ver. Pessoal, alguma dúvida com relação a alguma atividade até agora? Não, pessoal, só 7 que tá me confundindo. Eu tô com sono, acordei agora, acordei 7h29. Eita ferro. Que tá acontecendo no mundo aí. Eita ferro. Ô, coisa boa. Então, olha só, vou fazer então a letra A com vocês, para vocês verem aí um exemplo, tá? E vocês seguirem. Então, número 7 está escrito assim: reescreva as frases a seguir, corrigindo-as. Então, na letra A, temos a seguinte oração: deram o livro para eu. O que a gente aprendeu lá em para eu e para mim, né? Eu vou usar o para eu quando eu tiver a presença de um verbo no infinitivo. Aqui na letra A, eu tenho algum verbo no infinitivo? Sim ou não? Então, isso que me confundiu, que ali em cima tá falando verbos terminados em R. E, tipo aqui tem livro, tá ligado? Mas eu não tô entendendo se, tipo assim, tem que realmente acabar com R, ou tem que, por causa que é livre, né? Daí acaba com O, daí isso me confundiu com essa cabeça. Mas preste atenção. Quem é que tá falando? É João Lucas? Sim. João Lucas, livro não é verbo. Livro é substantivo, tá? O verbo aqui é o que tá no início, deram, que é o verbo dar. Ou seja, ele está terminando no infinitivo? Sim ou não? Não, ele está conjugado, tá? Deram, ele não termina no infinitivo. Logo, eu vou usar o para eu ou para mim? Para mim? Para mim. Isso aí. Deram o livro para mim, tá? É isso que vocês precisam prestar atenção nessas frases aí do número 7. O que ele tá pedindo? Aí você vê, a letra B tá assim: emprestaram elas para nós. Ou seja, tá lá em cima naquelas regrinhas lá, tá? A letra C também, né? Para eu ou para mim. Letra D também. Para eu ou para mim. Com nós ou conosco. Da F em diante, já são aquelas primeiras regras lá que a gente viu, verbos finalizados em S, R ou Z, tá? Mas é o que eu falei com vocês ontem, tá, pessoal? Olha só, vocês estavam com dificuldade aqui e eu perguntei,
umas 2 vezes aqui. Vocês estão com dificuldade? Estão com dúvida? Aí todo mundo responde, não. Aí não sabe fazer. Gente, se não está compreendendo, sinaliza, professora, eu não entendi. Por exemplo, o João Lucas, depois de eu perguntar 2 vezes ou 3, sei lá, ele, não estou conseguindo compreender. Aí eu expliquei melhor, vocês compreenderam. Às vezes, vocês precisam sinalizar, não estou entendendo, não sei. Explica de novo, por favor, tá? Essa é a função do professor, ele está facilitando o ensino para o aluno. Tá? Então não deixem de perguntar, tá, pessoal? Tô com dúvida, não entendi. Pergunta, professora, não entendi, explica de novo, tá? E isso não é só com a minha matéria, não. Enche o saco do professor. Professor, não entendi. Explica de novo, por favor. E aí o professor ele vai arrumar um outro modo, né, de explicar, um outro... ele explicou de uma forma. Então, se você não compreendeu dessa forma, ele vai criar um outro sistema para te explicar de uma outra forma, tá? Não deixa de perguntar, pessoal. Professora, Pode falar. eu tô com dificuldade na B, da 7. B ou D? B. B. Então, vamos lá. Ó. Emprestaram elas para nós. Aí lá em cima você tem o uso do para nós e... cadê? Tem gente com o microfone ligado, pessoal. Cadê? Me perdi aqui. Peraí. Voltei. Emprestaram elas para nós. Ou seja, existe paranosco? Não, né, pessoal? Não. Só que... Eu acho que eu já sei as coisas. Então, essa aqui é aquela segunda, deixa eu ver, a segunda regrinha lá. Eu tenho lá, importante, né? Aí os pronomes oblíquos, que são... que eu vou colocar os pronomes oblíquos, tá? Acrescentar lá o L em verbos terminados em R, S ou Z. É a minha segunda regra aqui dos pronomes oblíquos, né? Quando aparecem após verbos terminados em som nasal, aí você vê aí as finalizações, né? M, ON e ão, assumem forma de na, no, nos e nas, tá? É essa situação aí. Então, ó, o verbo, tá, pessoal? Emprestaram elas para nós, tá? Essa regrinha aqui que vocês precisam seguir. A que eu falei aqui, os verbos terminados em som nasal. Como que é a B, professora? Não tem lá o início lá de importante? Volta lá na 4ª página, né? Você vai seguir a 5ª página. O meu próximo ponto explicativo é os pronomes oblíquos, o, a, os, as, quando aparecem após verbos terminados em som nasal. Aí temos aí, entre parênteses, M, ON e ão, assumem as formas no, na, nos, nas. Prestou atenção? Leu aí comigo? Sim ou não, pessoal? Então, a letra B está dentro dessa regra. Observa esses exemplos que foram dados e tenta fazer. Lá, seguindo o exemplo lá, eu tenho aí a primeira. Amaram os presentes. Então, os presentes, né, que seria aqui o meu núcleo da oração, seria o meu sujeito, eu vou substituir por eles. Amaram os presentes. Então, tá assim, amaram eles, tá? Aí ele substitui eles, que é um pronome pessoal do caso reto, por um pronome pessoal do caso oblíquo. Amaram os. E aí ele mostra o que ele fez, né? Nesse os, no meu pronome oblíquo, eu vou acrescentar o N. Amaram
nos. Não se esquecendo do hífen, tá, pessoal? Aí. Compreendeu o que vocês têm que fazer lá na letra B? Sim ou não? Entendi. Não, Professora, você tirou totalmente a minha pergunta. A sua pergunta ou sua dúvida? Entendi. Eu tô completamente dúvida de mim. De mim? professora, De mim ou de eu? Tirou completamente a minha dúvida. Minha dúvida. Então, a gente... professora. Oi, pode falar. Então, mas onde é que vocês estão fazendo? Que página? É quem que tá falando? É Guilherme Martins? Sim, Você conseguiu acessar o PDF? sim. Então, a gente está respondendo a número 7. É praticamente a quinta página, tá? Tá bom. Quinta e sexta página. E aí a explicação para essas atividades do 7 em diante é o finalzinho aí da quarta página, que está escrito assim, importante. Aí daí para baixo, é essa atividade aí que a gente está fazendo. Fala mais alto, Wallace. Sua voz está bem baixinha para mim. Você está em dúvida? No para mim. Então, vamos lá a leitura, né? Sobe aí um pouquinho aí, a quinta página. Usa-se o para eu se estiver seguido de infinitivo. O que é infinitivo? São verbos terminados em R. Ou seja, vamos pensar aqui em alguns verbos. Amar, comer, dormir, partir, lanchar, passear, tá, gente? Todos esses verbos que eu terminar lá com som de R, eu vou usar o para eu, tá? O para mim, eu vou usar quando o verbo ele não tiver no infinitivo, ou seja, eu falei comer. Se eu falo comi, ele não termina em R. Se eu falo passei ou passearei, passeaste, tá? Aí a gente está entrando já em outra classe gramatical, né? Nossa última classe gramatical que a gente vai ver esse ano, tá? Que são os verbos. Deixa eu ver aqui. No exemplo aqui número 2, trouxe, trouxeram, apareceram, viveram, tá? Nenhum desses terminam em R, tá? Então, eu vou usar o para mim. Toda vez que eu tiver o verbo conjugado, o que é conjugação de verbo, pessoal? Vocês viram isso ano passado, deram uma passadinha por cima, aí tem lá, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, eles amaram, eles amaste, vós, troquei. Eu, tu, ele, falei nós, vós amastes, eles amaram, né? Ou seja, toda vez que o verbo estiver conjugado, eu vou usar para mim. E toda vez que ele estiver no infinitivo, né? Por exemplo, eu posso falar eu amar, tu amar, ele amar, nós amar. Tá vendo como é que terminou tudo com R? Ele não está conjugado. É a forma que o verbo ele vem ao mundo, né? A gente costuma muito dizer isso. Ou seja, é aquela forma dele inicial, tá? É terminado em R, então eu vou usar o para eu. No exemplo tem aí, empreste o livro para eu ler. Ou seja, o verbo ler não está conjugado, porque eu poderia falar, me empresta o livro que eu li. Ou seja, eu li está conjugado. Me empresta o livro que tu lestes. Está conjugado. Me empresta o livro que eles leram. Também está conjugado. Então, ler está o quê? No infinitivo, tá? Então quer dizer que, tipo, pronome é totalmente relacionado a só verbo, né? Só verbo. Não.
O para eu e para mim segue a regrinha do verbo. Pronome é uma classe gramatical. Pessoal, na verdade, todas as classes gramaticais, elas estão juntinhas, né? Como eu estava falando, todas as classes gramaticais, elas se relacionam. A diferença é o quê? Que a gente estuda parte por parte para depois a gente trabalhar num completo. Por exemplo, aqui, né? A letra C. Deram o livro para eu ler. Ou seja, deram é verbo, o é artigo, livro é o meu substantivo, para preposição, mim pronome e ler verbo de novo. Ou seja, isso aqui já é sintaxe, é análise sintática, é eu estudar a relação das palavras uma com as outras. Só que a gente, no estudo da gramática, né, a gente trabalha o quê? Primeiro, a morfologia. A gente trabalhou a fonologia, que é aquela parte de fonemas, das vogais, das consoantes. Depois a gente entra nessa parte que a gente está morfologia, identificando cada estrutura da palavra, né? Vocês agora aprenderam substantivo, vocês aprenderam artigo, adjetivo. Eu acho que eu pulei alguma coisa, numeral, a gente agora está no pronome, entendeu? Depois a gente ainda tem mais algumas classes, né? Preposição, interjeição, verbo, tem mais algumas coisas aí pra gente ver, só que, tipo assim, aqui já é uma análise sintática, né? Deram um livro para eu ler. Deram é verbo, ou é artigo, livro é substantivo, para é preposição, mim é pronome, né? E ler é verbo novamente. Tem essa diferença. Então, a gente está aprendendo o quê? Por parte. Na verdade, está tudo relacionado, mas para eu e para mim, né, tá ligado diretamente ao verbo, tá, pessoal? Ou seja, eu vou usar para eu quando eu estiver no infinitivo e para mim quando o verbo estiver conjugado. É uma forma só para a gente se localizar, porque para eu e para mim a gente está tratando de pronomes pessoais, tá? Estava com dúvida na Então, já respondi praticamente, né, com essa explicação aí, quase todas as perguntas. Pessoal, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Tá bom. Tá bom, professora. Oi? Acaba a aula logo, antes ainda tem a próxima aula. Vamos pelo menos finalizar às 7, tá, pessoal? Então corre aí pra fazer pra gente finalizar às 7. Professora, vai ter às 7. Já? Eu tô na... Uhum. Eu tô indo pra 8. Pode fazer 8? Então, não, vamos já responder. É obrigação, você já foi no banheiro? Não fui no banheiro, não. Vamos lá. Depois eu vou. Vamos lá, pessoal. Vamos responder aqui às 7. Olha só. Ô, professora. Fala. Então, mas isso aí precisa copiar no caderno? Olha, se você quiser imprimir e fazer a resposta na folha, também pode, tá? Ou você responde... Eu tô fazendo tudo no caderno e vou te mandar no final da aula. Ok. Aí era o que eu ia falar, né? Mas se quiser também colocar a resposta lá no caderno também, tá? Por exemplo, normalmente quem vai imprimir, se quiser fazer na folha, pode. Se quiser pôr a resposta no caderno, também pode. Mas quem só tá... não vai imprimir essa folha, copia tudo, tá, pessoal? Copia lá desde o início, o texto, as explicações, copia tudo no caderno. Oi? Professora, de verdade, eu acho uma injustiça aí de ter que mandar o dever pelo e-mail. Porque, tipo, se fosse pelo WhatsApp, outra forma de comunicação, a pessoa, o aluno, não esqueceria, entendeu? Porque, tipo, a pessoa pode ter feito todos os deveres que a professora passou. E ele tiver esquecido de ajudar.
Eu faço todos os deveres. Fica mais fácil pra professora. Eu sei, mas aí eu também faço. Faço todos os deveres, mas nem sempre eu mando todos os deveres. Eu não faço, só que tipo, mandar, eu esqueço. Então, pessoal, mas olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se esqueçam de mandar atividades, porque, como eu falei para vocês ontem, as atividades de aula e de casa também valem nota, ou seja, num bimestre, no bimestre, tá, pessoal? Não é uma atividade, não. No bimestre, todas as atividades que são feitas e enviadas, elas estão valendo um valor aí de nota. Ou seja, às vezes o aluno não foi muito bem, uma suposição, num teste, mas ele tem atividade que ele manda. Ou seja, essa nota a menos que ele tirou aí no teste vai ser complementada pela atividade que ele mandou. Tudo isso está contando, como eu falei isso para vocês ontem. Então, faz o quê? Pega um hábito. Terminou de fazer o dever? Bate a foto e envia imediatamente, para vocês não esquecerem e não ficarem sem nota, né, das atividades. Pessoal, olha só, pode falar. A senhora já corrigiu as nossas provas? Sim. E vocês já estão até com nota fechada. Sim, já estão até com nota fechada, com bimestre dado. Agora é função da escola repassar isso daí para vocês, tá? Como eu estava falando, pessoal, por favor, faça essa atividade, tá? 8 e 9 em casa. Não deixa de fazer, pessoal. Semana que vem a gente já tá um conteúdo atrasado, tá? Hoje já era pra gente... Ok, já era pra gente ter começado nos pronomes de tratamento. Inclusive, eu até mandei no grupo. Então, quem conseguir fazer lá a atividade, também faz, tá? Lê, faz, tá? Semana que vem, a gente, quarta-feira, vai corrigir isso aqui, a 8 e a 9, rapidinho pra gente dar início ao outro assunto, tá? A gente já tá com o assunto atrasado. Não deixem de fazer, tá? Então, vamos lá a correção. Reescreva as frases a seguir, corrigindo-as. Número 7, tá, pessoal? Então, vamos lá. Letra A. Deram o livro para eu ler. O que está incorreto nessa frase? Para eu. Sim, para eu. E como é que vai ficar a forma correta? Deram o livro para mim ler. Ai, desculpa, pessoal. Eu li a C. Era A. Mas, enfim, né? Eu que falei errado aqui, desculpa. Deram o livro para eu. Mas, enfim, vocês falaram correto e acrescentaram o ler aí, porque eu que falei o eu errado aqui. Então, Eu falei ler, porque por mais que aqui tá deram o livro para eu, às vezes aqui no seu tá ler. Não tá não. Não tá não. Eu é que acabei lendo de baixo aqui, a letra C, tá? Desculpa. Então, o correto é o quê? Deram o livro para mim, tá? Esquece o ler aí. O ler é a C, tá? Letra A. Deram o livro para mim, tá? Eu não tenho verbo no infinitivo. Letra B, pessoal. Emprestaram elas para nós. Como que vai ficar essa frase aí? Frase não, oração. Eu não sei se tá certo. Emprestaram para nós. Então, mais ou menos, né? Você trocou o elas pelo pronome pessoal, do caso oblíquo, fez certo. Você só esqueceu de fazer a terceira etapa, que é acrescentar o N a esse pronome oblíquo, que é emprestaram para nós, tá? Então, o correto seria emprestaram NA para nós. Oi, pode falar? A internet de Samuel caiu. Tá. Letra C, pessoal. Deram o livro para mim ler. Pode falar. Deram o Samuel. A internet tinha caído
exemplo, mas voltou agora. Tá. Oi? Eu perdi muita coisa. Não, a gente começou a correção agora, tá? Estamos na letra C do número 7. Então vamos lá, galera. Corrijam essa oração aí. Deram o livro para mim ler. Deram o livro para eu ler. Isso aí. O verbo está no infinitivo, né? A gente, inclusive, o exemplo lá em cima, ele fala, ele praticamente dá esse mesmo exemplo aqui, né? Então, letra C, deram um livro para eu ler. Ou se você tem dúvida se eu uso mim, né, para mim ou para eu, você fala, me deram um livro para eu ler. Pronto. Me deram um livro para ler. Fica bem melhor, né? Assim. Me deram um livro para ler. É bem melhor. Né? Você está usando também um pronome oblíquo, né, do pessoal do oblíquo. Né? Você não está usando o mim, você está usando o me. Só que aí você tem que complementar lá o verbo, né? Como a gente viu lá, os pronomes oblíquos complementam o verbo. Letra D, pessoal. Falta muito pouco para mim descobrir a verdade. Como que vai ficar essa frase? Falta pouco para eu descobrir a verdade? Correto. Descobrir, que é o meu verbo, ele está no infinitivo, tá? Letra E. Eles queriam falar com nós. Como que fica isso? Eles queriam falar conosco? Certo, né, pessoal? Como eu falei para vocês... Oi? Como eu falei para vocês, né, aqui tem muita marca da oralidade, né, com nós. Isso aqui é o modo que se fala, né, em grupos determinados, né? Você está com seu colega, queriam falar com nós, né? Você ouve muito isso, mas gramaticalmente isso está incorreto, tá? Letra E, queriam falar conosco. F, põe ele na escola. Ponho na escola. Então, Põe na escola. Parece que então, pessoal... Não eu acho que é põe ele na escola. Mas, professora, esse também vai pegar aquele NA que a senhora colocou. Eu não sei se é NA ou NO. NO. Então, pessoal, aí novamente vocês esqueceram de fazer a parte final. Lá em cima, preste atenção, não é opcional, tá? O texto lá em cima tem três, na verdade são 4 orações, né? Que é tipo assim, põe, sei lá, o Fernando na escola, né? Vamos usar aqui o exemplo aqui. Põe o Fernando na escola. Aí ele te mostrou o quê? Que ele trocou o Fernando, né? Lembrando lá que uma das funções do pronome é ele substituir quem? O substantivo, né? Então, ele substituiu o substantivo que é quem? Fernando. Então, ele usou quem? Um pronome pessoal do caso reto, que é ele. Põe ele na escola. E aí ele te mostrou que esse pronome esse pronome pessoal do caso reto, ele, precisa ser substituído por um pronome pessoal do caso oblíquo, que é o que? O. Põe o na escola. Aí ele te mostra que nesse processo aqui ainda não está correto. Você precisa o quê? Nos verbos finalizados com som nasal, eu preciso acrescentar o N ao meu pronome oblíquo. Ou seja, a última fase, que é a ideal, né, é põe no na escola. Entenderam? Ali é só para vocês entenderem o passo a passo, não é? Eu falei, só que em vez de colocar só M, eu coloquei NO. Professor, eu botei o põe, tracinho, O. Então, Ficou parecendo. então, faltou só o N aí no O, tá? Põe, hífen, no.
Tá bom. Entenderam, pessoal? Lá, Sim. voltando aqui, olha só, preste atenção, pessoal. Nessas partes aqui que vem falando o primeiro ponto e o segundo ponto que vem falando dos pronomes oblíquos, o, a, os, as e com os verbos lá terminados em... Vai dar tempo da gente tomar café. Por conta que já vai dar 9 horas. Então, pessoal, mas aí é que tá, né? Se vocês estivessem na escola, vocês não teriam tempo de tomar café, né? Então, vamos finalizar aqui, né? Aí a gente corre, vocês ficam com dúvida, mandam mal na prova, e aí, como é que fica, né? A fase inicial, tá? Agora a prova vai ser só pro final do Primeiro da explicação, Vamos lá, galera, vamos lá. Põe a última fase lá que está nos exemplos acima, que é a fase correta gramatical, tá? Então, põe na escola. Exatamente assim, põe na escola. G, fiz o bolo, fiz ele ontem. Como é que vai ficar isso daqui, tá? Fiz o bolo, eu não vou mexer nessa frase, nessa oração, eu vou mexer só na segunda. Então, como é que vai ficar isso daqui? Eu fiz o bolo. Fiz ele substituiu o bolo ontem. Como é que vai ficar isso aqui? O professor, esse ontem, ele vai acrescentar o NO? Não, o ontem não é verbo, tá? Ontem a gente já tá aí... pessoal, olha só. O verbo é fiz. Eu fiz, você fez, né? Ou tu fizeste, né? Que seria a conjugação correta, tu fizeste. Ele fez. O verbo é fiz. Ontem é advérbio. É outra classe gramatical. Esse verbo termina em quê? Em Z. Como que eu vou fazer essa transformação aí? Fiz o bolo, não vou mexer aí. Eu só vou mexer na segunda oração. Alguém, pessoal? Acho que ninguém entendeu essa questão. Então, a gente... Beleza. Isso aqui tá errado. Então, pessoal, aí a letra G vai ficar, sabe como? Filo. Ontem. Horrível, né? É. Eu filho ontem? Filo. Ou seja, Filo ontem? sim, Viu ontem? o ele. Do filo bolo ontem? Não, filo ontem. Fiz. Eu fiz o bolo ontem, eu escrevi. Não, fiz o bolo. Aí eu tenho outro termo da oração. Quem ia imaginar que era filo? Ué, gente, tá lá em cima na explicação de vocês. Quando eu tenho verbos terminados Pior em que eu tava R. pensando, mas eu achei que... Pior que eu tava pensando... Eu vi lá em cima que terminou com Z, só que tipo assim... Então. Eu achei que ia ficar... Fica feio. Mais, até que não ia ser... Então, é horrível, mas é a forma certa. Filo ontem. Ou seja, eu substituí o ele. Você acha que não pode se surpreender? Então, viu? Português está aí para isso. Português e matemática. Acaba com as expectativas de todo mundo. H, pessoal. Convidaram Mariana para a festa. Convidaram ela ontem. Essa é fácil. A gente já fez aí vários verbos terminados com M, né, pessoal? Então, Professor, só deixa eu virar minha página. convidaram Mariana para a festa. Eu não vou mexer nessa oração, vou mexer só na segunda. Convidaram ela ontem. Como é que vai ficar essa oração? Convidei ela ontem. Conjugou o verbo errado. Primeiro que não é eu que convidei ela. Foram eles que convidaram. Então, convidaram... Galera, convidaram na. Vocês estão esquecendo do N que tem que colocar aí.
Convidaram na. Depois eu vou passar. Convidaram, mano? Convid... Sim, Mariana para a festa ontem? Convidaram na ontem. Ah, tá, convidaram. Pessoal, Essas duas são intimidações. depois eu vou passar uma atividade. Eu não achei que português não poderia ser mais estranho. Não, você vai ver coisa pior. Se assusta não, você vai ver coisa pior. Vai começar. Não. Olha vai só, começar galera. a ficar uns negócios assim. Pessoal, Eu vamos. imagino que daqui a pouco, em vez de deram, vai ficar deram H. Não, nem tanto. Olha só, galera, vamos lá. Ó, pessoal, vamos lá. 8h55, vou finalizar a aula. 9h15 vocês voltem, tá? Vocês têm aí 20 minutinhos para fazer um lanche, tá? Alice Silva. Ana Beatriz. Presente. Ana Luísa. Sim. Nós é presente. Felipe Ponciano. Presente. Tá. Guilherme Martins. Pode sair, professora? Sim. Chamou? Sim. Presente. Pode, Alice. Guilherme Amaral. Guilherme Amaral. Você falou Guilherme Amaral e ele saiu. Ah, tá. Guilherme Martins já me respondeu? Já, né? Acho que já. Isabelle dos Santos. Isabelle. Presente, professora. Tchau. Tchau, até daqui a pouco. João Levi. João Lucas. Presente. Ok. Professora João Levi respondeu. Tá. Júlia não tá com a gente não, né? Karina. Presente, professora. Leandra. Presente. Renata. Presente, professora. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Manuela. Rian. Acho que já até saiu, né? Samuel. Presente. Yasmin. Pra voltar 9h10, professor? 9h15. Yasmin. Presente. Tchau. Tchau, até daqui a pouco. Wallace. Presente, professora. Quem vai mandar e-mail vai ser minha. Ok. Anderson. Coloca seu nome, tá? Presente. E Natan. Tchau, até daqui a pouco. Presente. Tchau. Tchau. Manuela.